Imagina só gastar uns US$ 2 milhões num software novinho. Uhum. Aquele que promete automatizar completamente o seu negócio, sabe? Para aí, algumas semanas depois, a empresa perceber que agora precisa contratar uma equipe de umas 10 pessoas exclusivamente para corrigir os erros diários que essa mesma máquina comete. Nossa, parece até roteiro de comédia corporativa, né? Pois é, mas a verdade é que essa é a realidade absoluta de milhares de organizações hoje em dia. Existe uma expectativa quase inabalável no mundo dos negócios, de que adotar inteligência artificial vai tornar tudo mais rápido. Sim, infinitamente mais barato. Exato, e incrivelmente eficiente do dia para a noite. Mas a nossa imersão de hoje vai totalmente na contramão dessa fantasia de solução mágica. Nós vamos explorar como a corrida para adotar a IA sem uma estratégia sólida está transformando a inovação num pesadelo de retrabalho. E num fardo financeiro gigante, vale dizer, porque essa é uma armadilha muito sedutora. É super importante entender o porquê de líderes empresariais que são brilhantes caírem nela repetidamente. Pois é, não é por ignorância, né? De jeito nenhum. Há uma pressão imensa vindo dos conselhos de administração e dos acionistas para mostrar inovação, aqueles famosos relatórios trimestrais. O bom e velho FOMO corporativo. Exatamente, o medo de ficar para trás. Isso faz com que a liderança simplesmente pule a fase de planejamento. E o resultado a gente já sabe. A tecnologia vira uma âncora operacional. É aquela pressa absurda para colocar no site da empresa a frase tipo, nós usamos IA. Uhum. Mas o que eles estão comprando ali, na verdade, é só um algoritmo extremamente caro operando no vazio absoluto. Para quem está ouvindo a gente tentar visualizar isso de forma simples, é como se uma empresa comprasse um carro de Fórmula 1 maravilhoso. O modelo mais veloz do mercado. Isso. Só que, na hora de acelerar de verdade, eles tentam dirigir essa máquina numa estrada de terra esburacada e cheia de lama. O carro é a IA, e a estrada de terra são os dados totalmente desorganizados dessa empresa. Não tem como dar certo. Simplesmente não vai funcionar. Não importa o quão bom seja o motor, fica atolado. Sabe que a analogia da Fórmula 1 funciona super bem para ilustrar esse choque de ambientes. Mas a realidade técnica é um pouco mais insidiosa do que um carro atolado na lama. Como assim? É que o problema de implementar IA sem estrutura não é apenas que ela para de funcionar. O perigo real é que ela continua funcionando. Gerando resultados tóxicos. Exato. Para entender o mecanismo real, pensa na inteligência artificial como um chefe de cozinha com 3 estrelas Michelin. O chefe tem uma técnica impecável, certo? Mas se a despensa da cozinha tem ingredientes com os rótulos trocados... Tipo sal no pote de açúcar. Isso! A pimenta no lugar da canela. O prato final vai ser um desastre completo. E o chefe não errou a receita. Ele executou tudo com perfeição, só que se baseando num ambiente falho. Os ingredientes com rótulos trocados são justamente os dados não estruturados da empresa. Nossa, essa imagem do chefe é perfeita para entender o caos. Isso nos leva direto para aquele conceito da falsa promessa de eficiência instantânea. Que é muito forte hoje em dia. Sim. A narrativa dominante vende a ideia de que a IA por si só vai resolver problemas estruturais antigos. Aí os líderes tentam usar a ferramenta para substituir funções humanas inteiras, vendo nela um atalho para cortar custos na folha de pagamento. É o clássico barato que sai muito caro. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, se o chefe precisa de uma despensa perfeita e a despensa corporativa média é uma verdadeira bagunça, como as empresas lidam com isso na prática? Elas lidam arcando com o que a gente chama de fardo técnico ou dívida técnica. Esse é um conceito crucial para a nossa análise. Quando a eficiência é vista como algo que pode ser simplesmente comprado numa prateleira e não construído ao longo do tempo, a IA vira esse fardo. Ou seja, em vez de economizar tempo, o negócio vira um buraco negro de dinheiro. Exato. O sistema passa a exigir injeções constantes de recursos financeiros e muita dedicação da equipe de engenharia só para mantê-lo rodando sem causar estragos maiores, claro. O custo total de uma IA mal implementada pode ser 3 ou 4 vezes maior do que o orçamento inicial que os executivos aprovaram. Caramba! Mas espera um pouco, vamos desvendar isso direito, porque tem um ponto aí. Manda. Se a grande promessa da IA,
A razão de ela existir e custar tão absurdamente caro é justamente aprender padrões e automatizar tarefas complexas. Sim. Exigir um nível tão gigantesco de planejamento humano prévio não derrota o propósito do negócio? Tipo, se os humanos têm que limpar os dados e vigiar o sistema o tempo todo, a gente não está só trocando um tipo de trabalho braçal por outro, muito mais caro? O que é fascinante aqui é que não se trata de uma simples troca de trabalho braçal. É um problema de fundação arquitetônica, sabe? A automação de ponta existe, é real, mas ela é o topo da pirâmide. Aí a IA não adivinha as coisas do nada. Exatamente, ela não tem uma compreensão inata do mundo real. Ela é, no fundo, um motor de previsão estatística muito avançado. Ela olha para o que foi feito no passado e tenta prever o que deve ser feito a seguir. Entendi. Então, a curadoria de dados não é um trabalho braçal chato. É o ato de ensinar para a máquina qual é a verdade absoluta da sua empresa. Sem essa curadoria profunda, a gente entra no que é indiscutivelmente o maior custo oculto dessa corrida toda. O temido retrabalho crônico. O pesadelo do chão de fábrica e das operações no dia a dia. O próprio. Porque, pensando bem, se o chefe está fazendo pratos terríveis porque a despensa está uma bagunça, alguém vai ter que limpar a cozinha depois. É como contratar um assistente super rápido, mas entregar para ele um arquivo onde todos os documentos caíram no chão e viraram uma salada. Adoro essa imagem. Pois é, o tempo que você gasta corrigindo os erros do assistente rápido é maior do que se você tivesse feito o trabalho do zero. Mas, na prática corporativa, o que isso significa para as equipes ali na trincheira? Significa frustração total e esgotamento. Imagina um cenário real que a gente vê muito. Um banco de informações desorganizado onde clientes antigos e clientes novos estão misturados, sem nenhuma taxonomia clara. Uma bagunça de planilhas. Isso. Aí a IA, tentando ser super prestativa, acessa essa bagunça toda para gerar, digamos, um relatório trimestral de vendas. Só que ela começa a fundir perfis de clientes que têm nomes parecidos e projeta lucros baseados em contratos que, na verdade, já foram cancelados há meses. Ai, que desastre. É o que chamam de alucinação, né? Sim, é a famosa alucinação da IA. E é importante notar que a IA não está mentindo com malícia. Ela só está prevendo textos baseados em correlações completamente falhas. E aí a bomba cai, adivinha, no colo de quem? Da equipe humana. Os funcionários que supostamente teriam o seu tempo liberado pela IA para pensar em, sei lá, estratégias criativas. Haha, pois é. Agora eles precisam parar tudo o que estão fazendo. Eles se transformam em revisores exaustos, checando linha por linha, número por número, cruzando o dado manualmente para corrigir o que o sistema fez errado em 1 milésimo de segundo. Exato. E o pior, isso levanta uma questão importantíssima sobre a visão dos líderes empresariais. Para evitar esse ciclo super destrutivo, a liderança precisa mudar radicalmente a forma como avalia o sucesso da ferramenta. Não dá para só dar o play e tomar um café. De jeito nenhum. Líderes não podem simplesmente ligar IA e virar as costas. É absolutamente imperativo implementar formas de validar os resultados antes que eles se tornem definitivos. Mas como se faz essa validação na prática, no dia a dia da empresa? Sem engessar a inovação e deixar tudo lento de novo. Através de checkpoints de validação e ciclos de testes bem estruturados, tipo os testes AB que a gente já conhece. No ambiente corporativo, um teste AB com IA significa colocar o modelo para rodar uma amostra bem pequena e isolada de dados. Que seria o nosso cenário A. Isso. E aí você compara o resultado que a IA gerou com o trabalho feito por especialistas humanos, que é o cenário B. E aí a equipe avalia a precisão, o tempo que foi gasto em correções, a coerência da resposta. Ah, então só depois de garantir que a IA atinge uma taxa de acerto aceitável nesse microcosmo é que eles soltam a ferramenta para o resto da empresa. Precisamente. Pular essa etapa de validação, que é o que muita gente faz, significa tomar decisões de negócios críticas com base em dados totalmente corrompidos e tentar reverter o rumo de uma empresa inteira depois de uma decisão estratégica errada. Nossa. Custa milhões, é um efeito dominó avassalador mesmo. Mas olha só, até aqui a gente focou muito na bagunça interna, sabe? O esgotamento das pessoas, o dinheiro indo pro ralo com o fardo técnico. Tudo isso é péssimo, óbvio.
mas fica ali restrito aos corredores do escritório. A situação muda totalmente de figura quando os resultados dessa IA não validada cruzam as portas da empresa. E chegam ao público externo. Exato. Como isso afeta o que está lá fora? Especificamente a marca e aquele posicionamento de mercado. Olha, se o dano interno é financeiro e operacional, o dano externo pode ser existencial para a empresa. A maior tentação para qualquer diretor hoje é usar a inteligência artificial para a produção de conteúdo em massa. Ah, com certeza. Textos de blog, redes sociais, Isso. campanhas publicitárias inteiras, descrições de milhares de produtos de uma vez só. A percepção geral é tipo, podemos gerar em 10 minutos o que levaria um mês inteiro para uma agência criar. Simplesmente destruindo marcas por aí. O algoritmo de busca pune quem faz isso. A IA está atrapalhando as vendas. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a resposta é sim, atrapalha muito, porque volume sem relevância é basicamente lixo digital. E os algoritmos dos motores de busca já aprenderam a identificar isso muito bem. Eles não são bobos, né? Longe disso. Os motores de busca modernos são projetados para priorizar a intenção real do usuário e a originalidade da informação. É o que a indústria chama de conteúdo útil. E como a gente discutiu, a IA sintetiza o passado. Ela pega o que já existe por aí e dá uma reciclada. Exato. Se uma empresa publica centenas de textos gerados por IA, sem nenhuma curadoria humana profunda, sem injetar a voz da marca ou uma perspectiva nova, esse material fica idêntico ao de 1000 outros sites. Ou seja, o motor de busca lê aquilo, percebe na hora que é uma reciclagem, sem nenhum valor adicionado, e pune a página sem dó, jogando o ranqueamento lá profundo. É o famoso impacto negativo no SEO. Exatamente isso. O algoritmo de busca essencialmente diz: isso aqui é spam genérico. E a punição é uma perda drástica de visibilidade. Aí o tráfego orgânico despenca e adivinha, as vendas despencam junto. É letal. Muito. A falta de estratégia aqui é letal para a marca. Sem uma intervenção humana constante para alinhar essas mensagens à identidade da empresa, a automação deixa de ser uma vantagem competitiva e vira um risco enorme. Uma marca não está escalando a presença dela ao inundar a web com IA. Ela está escalando a própria irrelevância. Perfeito. Escalando a irrelevância. Nossa, escalar a irrelevância é uma frase de arrepiar qualquer diretor de marketing. E diante de um cenário tão complexo assim, onde agir por impulso destrói o SEO, mancha a confiança na marca com essas alucinações e ainda aforga a equipe em retrabalho. É um pesadelo completo. Mas a solução não pode ser simplesmente desligar os computadores e voltar para as planilhas de papel, né? A IA veio para ficar. Então, como os líderes empresariais podem reverter esse jogo e construir uma fundação sólida? A gente precisa de um roteiro. Com certeza. O recuo não é uma opção viável. O que separa os casos de fracasso estrondoso dos casos de sucesso exponencial é justamente a aplicação de um roteiro prático. Um mapa com etapas inegociáveis. Então vamos mergulhar nesse roteiro. Vamos lá. Não se trata de frear a inovação de jeito nenhum, mas de avançar com absoluta intenção e controle. O primeiro passo desse roteiro de implementação segura sempre começa na estratégia. Que seria a definição clara dos objetivos de negócio. Isso. Não é sair procurando um problema para a IA resolver, mas olhar para os problemas reais da empresa e avaliar se a IA é a ferramenta certa para eles. Onde é que está doendo mais? É no tempo de resposta ao cliente no chat? É na análise de centenas de contratos? O objetivo dita a ferramenta, e nunca o contrário. Esse é o pilar mestre. Porque se o objetivo for genérico, o resultado vai ser super genérico. E aí a gente vai para o passo 2, que costuma ser o grande calcanhar de Aquiles das empresas. Que é a identificação e estruturação dos dados relevantes. É aqui que a gente organiza a dispensa daquele nosso chefe de cozinha. Exato. E como é uma dispensa corporativa desorganizada na vida real? Tipo, o que a equipe de tecnologia encontra quando vai olhar para os dados da empresa antes de plugar IA lá dentro? Nossa, eles encontram os famosos silos de dados. É um clássico.
O departamento de vendas usa um software específico, aí o marketing usa outro totalmente diferente e o pessoal do atendimento ao cliente anota tudo numas planilhas locais perdidas. Os sistemas simplesmente não conversam entre si. Não conversam. Aí, um mesmo cliente pode ter 3 perfis diferentes lá dentro, com históricos totalmente contraditórios. O planejamento de dados exige quebrar esses silos de vez, unificar as informações num repositório central e, o mais importante de tudo, limpar o que está obsoleto. Jogar fora o que não serve mais. Mas os benefícios disso devem ser gigantes, né? São transformadores. Quando os dados estão realmente limpos, a IA consegue cruzar variáveis que um humano levaria meses ou anos para notar. Ela pode identificar, sei lá, que clientes que compram o produto X em dias de chuva têm 80% mais chance de renovar o contrato anual. Caramba! Mas esse insight de milhões só emerge de um lago de dados cristalino. Se tiver bagunçado, esquece. Perfeito, então limpamos os dados e temos um objetivo claro. Qual é o passo 3? O passo 3 é a integração. A ferramenta precisa ser acoplada aos processos que já existem na empresa. Isso é fascinante, até do ponto de vista psicológico da coisa. Porque a resistência ao novo fluxo de trabalho geralmente vem das próprias pessoas que deveriam ser beneficiadas pela tecnologia. Com certeza. A IA precisa se encaixar no dia a dia do funcionário de uma forma muito intuitiva. Em vez de criar um sistema paralelo, super confuso, que obriga a pessoa a abrir umas 4 telas diferentes só para fazer uma consulta rápida. Porque se houver fricção no uso diário, a equipe simplesmente boicota o sistema. Eles cruzam os braços e voltam a fazer as coisas do jeito antigo na surdina. Aham, é bem por aí. Agora, o passo 4 do nosso roteiro é onde a liderança costuma torcer muito o nariz. É a avaliação cuidadosa dos aspectos éticos de segurança de dados e conformidade regulatória. Esse ponto é crucial mesmo. Muitas vezes quem está super empolgado com a tecnologia vê a ética e a segurança como uma burocracia chata que só traz a inovação. É verdade. Existe essa ideia de que o departamento jurídico ou o pessoal de compliance está ali só para ser a polícia da burocracia e atrapalhar o lançamento dos projetos. Mas isso é um erro, né? Um erro estratégico formidável. A conformidade regulatória, especialmente quando a gente lida com sistemas de IA que devoram milhões de dados por segundo, não é burocracia, é uma barreira de proteção indispensável. Uma proteção financeira e existencial para a companhia, eu diria. Sem dúvida. Sem esse planejamento estratégico, a IA deixa de ser um diferencial competitivo e se torna uma fábrica de processos jurídicos. É um risco iminente. Imagina o seguinte cenário. Uma empresa alimenta um novo algoritmo interno com transcrições de todas as reuniões, e-mails da diretoria e dados de clientes que não foram anonimizados. Nossa, já estou vendo desastre. Pois é. Se esse sistema não tiver permissões de acesso muito bem configuradas, um funcionário júnior pode perguntar à IA sobre o desempenho da empresa e receber como resposta informações confidenciais sobre uma fusão que nem foi anunciada ainda. Ou pior, vazar dados bancários de clientes para a tela errada. E o custo de uma infração grave de privacidade hoje em dia, considerando essas legislações globais rígidas de proteção de dados, tem o poder de simplesmente falir um negócio do dia para a noite. Sim, as multas não são trocados que você paga e esquece. São porcentagens brutais do faturamento global da empresa. Portanto, essa checagem rigorosa de segurança não atrasa o projeto. Ela garante que a empresa continue de portas abertas amanhã. A proteção da informação é o que viabiliza a escalabilidade segura, né? Certo. Então vamos imaginar que esse roteiro de ouro foi seguido à risca pela diretoria. Os objetivos estão mapeados, os silos de dados foram destruídos e limpos, a IA foi integrada suavemente ao fluxo e todas as barreiras de proteção de privacidade estão blindadas. Missão cumprida, a liderança pode relaxar e jogar golfe e ver a produtividade decolar sozinha, certo? Muito longe disso. Na verdade, é aí que começa o verdadeiro trabalho de longo prazo. A sustentabilidade de um sistema de IA é, ironicamente, o capítulo mais negligenciado dessa história toda. E a espinha dorsal dessa sustentabilidade não é uma questão técnica. É o que então? É o treinamento humano contínuo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente chega na grande ironia da nossa era.
A promessa que permeia o imaginário popular é que as máquinas vieram para assumir os nossos lugares, que o escritório do futuro nem precisa de pessoas. É o que mais se fala por aí. Mas a realidade da implementação que as fontes mostram aponta exatamente para o oposto. A tecnologia que, na teoria, substituiria os humanos, na prática, exige que essas equipes sejam intensamente treinadas, requalificadas e profundamente integradas a ela para que o negócio sequer funcione. É o que a gente chama de paradoxo da automação. Quanto mais o sistema automatiza tarefas operacionais básicas, mais vital se torna o discernimento humano. As pessoas precisam estar lá para monitorar, guiar e corrigir as exceções. A IA deve complementar as habilidades humanas e não substituir. Perfeito. Para extrair o valor real da ferramenta, a estrutura de cargos da empresa precisa mudar. A gente está falando de uma reestruturação de equipes e uma redefinição profunda de funções. O profissional deixa de ser o executor daquela tarefa repetitiva e precisa virar outra coisa. Ele precisa ser treinado para se tornar o arquiteto, o editor e o grande auditor do trabalho da IA. E o que esse treinamento contínuo envolve na vida real do escritório? Porque claramente não é colocar todo mundo numa salinha por 1 hora para ensinar a fazer login e dar enter no sistema novo. Quais são as habilidades para domar a máquina? Envolve habilidades supernovas, como a engenharia de prompts, que é basicamente a capacidade de fazer a pergunta certa com o contexto perfeito para obter exatamente o resultado desejado. E também envolve desenvolver um olhar hipercrítico na equipe. Para não engolir qualquer resposta que a IA der. Isso. As empresas precisam treinar as pessoas para nunca aceitarem a primeira resposta do algoritmo como uma verdade absoluta. O funcionário precisa saber identificar de cara quando a IA está alucinando. Ou quando ela perdeu o tom de voz da marca num texto. Exato. Ou quando a lógica puramente estatística falhou diante de um contexto humano, sabe? Tipo aplicar empatia na resolução de um problema delicado de atendimento ao cliente. A IA não sabe fazer isso sozinha. Sem esse refinamento humano colaborativo e esse suporte contínuo, o sistema fica obsoleto muito rápido. A empresa gasta rios de dinheiro em atualizações de software de última geração, mas a equipe não sabe usar. Fica sem a bagagem intelectual para extrair o potencial dessas novidades. O investimento de longo prazo mais inteligente que uma empresa pode fazer ao comprar tecnologia de ponta é investir no cérebro de quem vai operar tudo isso. Ficou muito claro. Essa discussão toda realmente muda a lente pela qual a gente avalia a inovação hoje em dia. Para tentar amarrar todos esses pontos complexos, a adoção de inteligência artificial no mundo corporativo não é um passe de mágica que cura a má gestão. Com certeza não. Para evitar aquele pesadelo do retrabalho crônico interno e o colapso da marca no SEO lá fora, a estratégia é inegociável. É preciso estruturar os dados com obsessão, seguir um roteiro estratégico rigoroso com ética e segurança e transformar os humanos em verdadeiros maestros de algoritmos. É o resumo perfeito. A tecnologia, por definição, é só um grande amplificador. Se a base da sua empresa for desorganização e caos, a IA simplesmente vai amplificar e acelerar a destruição de valor. Vai bagunçar mais rápido. Exato. Mas se a base for feita de processos sólidos, dados bem curados e uma intenção estratégica clara, aí sim a inovação finalmente encontra terreno para florescer. E observando tudo que a gente desconstruiu hoje, tem uma reflexão final que eu queria deixar que vai muito além dos códigos e dos softwares. Manda bala. Se a inteligência artificial foi criada para complementar as nossas habilidades e não para nos substituir, quais são as competências exclusivamente humanas, tipo a intuição, a empatia genuína, a criatividade e o julgamento ético, que as equipes e os líderes deveriam estar desenvolvendo hoje mesmo? Excelente pergunta. Porque são essas características que são totalmente impossíveis de serem codificadas que vão garantir que a gente seja sempre os mestres do algoritmo e não apenas os revisores exaustos dos erros de uma máquina. Que pensamento fantástico para encerrar nossa imersão de hoje. É uma provocação gigantesca sobre o que realmente nos torna valioso no ambiente de trabalho do amanhã. É a velha máxima, né? A ferramenta mais avançada do mundo não salva quem não sabe o que quer construir com ela. Com certeza. Foi sensacional mergulhar nessas engrenagens e desmistificar essas armadilhas junto com você. É o tipo de perspectiva que transforma o jeito que a gente enxerga nosso próprio trabalho na segunda-feira de manhã. Para quem está ouvindo a gente, um grande abraço e até a próxima exploração. Continuamos por aqui.
questionando os padrões, conectando os pontos e mergulhando cada vez mais fundo.